a resposta para o seu emprego, para o valor do salário que ele recebe, para a condição de trabalhar com carteira assinada ou viver de bico com salários miseráveis, correndo para ganhar R$ 5 com um caixote de aplicativo nas costas. Isso é tarefa do governo ou é tarefa, vamos dizer, da iniciativa privada? 80% do povo brasileiro acha, com razão, de que essa é uma tarefa que o governo tem que liderar e eu acho que essa liderança tem que fazer uma coordenação estratégica com o mundo empresarial, com o mundo do trabalhador organizado e com a universidade, que deve ser chamada a produzir as respostas tecnológicas. Nós estamos condenando hoje 50 milhões de brasileiros mais jovens a não ter um lugar na nova economia do conhecimento que está surgindo aí. Tudo isso está proposto num livro que eu tenho procurado, enfim, deixar claro para todo o conjunto da população brasileira, e são as ideias ao redor das quais eu discuto e debato, como vou fazer agora, com muito prazer, com os meus companheiros Mandetta e Eduardo Leite, nessa iniciativa muito importante que o Estadão está fazendo em cooperação com vocês da Band News. O senhor imagina que vocês três possam estar juntos em 2022? Acho que sim, acho que podemos sim, porque a tragédia é tão grave, é tão profunda, que as nossas diferenças devem ceder lugar a uma ideia de um governo de salvação nacional. Porque eu penso, com todo respeito a quem pensa diferente, que o lulopetismo corrompido é que deu causa ao bolsonarismo corrompido, boçal e fascista. E faço uma pergunta, será que existiria o bolsonarismo se não fosse a corrupção generalizada do governo do Lula e da Dilma? Será que existiria o bolsonarismo se não fosse a crise econômica mais grave da história, produzida pelo lulopetismo, depois de ter um período de expansão do crédito, que virou 70 milhões de pessoas humilhadas no SPC, depois de ter tido uma experiência de expansão do consumo, que depois virou a maior falência e concordata e recuperação judicial, 6 milhões de microempresas e pequenas e médias empresas no Serasa? E eu afirmo categoricamente que não, com o testemunho de 70% do eleitorado de São Paulo, por exemplo, que votou no Bolsonaro. Percebe? Eu não posso concordar com essa crítica que o PT faz a 70% do povo brasileiro de São Paulo, do Rio, de Minas, que votou no Bolsonaro. Sabe, zangado com toda a razão com essa mistura terrível de crise econômica e de ladroeira generalizada. Infelizmente, não dá para esconder isso. Eu estou tentando ver se a gente desarma essa bomba de ódios e paixões e nos reconciliamos, os brasileiros todos, porque o problema é tão grave que só um governo de união nacional é capaz de consertar isso. Só para pegar aquela sua fala da centro-esquerda, da sua posição na centro-esquerda, Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz que Ciro Gomes está em um lugar que não é dele, que o senhor está querendo ir para a centro-direita, que não é o seu lugar. E que ali não é a posição onde o senhor vai poder aí marcar oposição a Lula. Eu não falo para boneco de ventríloco do Lula, percebe? O Lula foi convidado para esse debate e está se achando. O Lula agora já acha que já está eleito e quer entupir com barulho um debate que é estritamente necessário. Se nós não reunirmos o povo brasileiro para entendermos o que aconteceu com o Brasil, por que a nação que mais crescia no mundo, de repente, faz 10 anos que cresce zero, Felipe? São 10 anos, os piores 10 anos dos últimos 120 anos. Aí quando você esqueça o Gilberto Carvalho e essa mania covarde do Lula de botar boneco para falar por ele, porque está se achando o importante, o poderoso, já ganhou, mas eu vou puxar o Lula para o debate. Porque não é para agredir nem insultar, não. A questão básica é a seguinte, eu estou afirmando, com base nos dados do Tesouro Nacional e do IBGE, se for mentira, alguém tem que me desmentir, que entre 2010 e 2020 o Brasil cresceu 2% a década inteira, o que nos aproxima de zero de crescimento. E afirmo que essa é a pior década em matéria de crescimento dos últimos 120 anos. Se isso for verdade, como eu sei e juro que é, quem quiser duvidar, vá no Google, 6 anos foi PT, foi Lula, foi o lulismo que destruiu a economia brasileira. 2 anos foi de Michel Temer, que o Lula, irresponsavelmente, sabendo exatamente quem era o Michel Temer, botou na linha de sucessão da Dilma. Contra a minha opinião, que está publicada no Google também. E 2 anos de Bolsonaro. Agora, o que é que o Lula quer? O Bolsonaro é tão desastrado, tão criminoso, tão corrupto, que o Lula quer agora que todo mundo esqueça tudo o que aconteceu no Brasil, inclusive o Bolsonaro, para que ele seja a solução despolitizada, sem comprometimento com nada nem com ninguém, sem uma autocrítica. Será possível? Palocci foi braço direito do modelo do PT, devolveu 100 milhões de reais, petista. Eu estou dizendo isso com dor.
O Palocci devolveu 100 milhões de reais roubados do povo brasileiro. Eu tenho 30 segundos. É debate esse encontro de vocês ou é exatamente uma acomodação para mostrar assim, olha, há uma possibilidade de centro e nós estamos aqui para mostrar isso? Vai ter debate de ideias mesmo? Não, eu vou propor um debate que tem a seguinte característica, um diagnóstico que a gente tem que pacificar, nós temos que entender. Se a gente não entender a doença, não tem remédio que cure. Então eu vou propor aos ilustres brasileiros, o Eduardo Leite e ao Mandetta, que são pessoas com quem eu já me relaciono, por quem eu tenho um respeito, mas eu vou propor claramente um debate que tenha a capacidade de explicar para o povo o que aconteceu, para tanta gente estar sofrendo o que está sofrendo, e quais são os caminhos para consertar o Brasil, porque parte deles são duros. E a gente precisa que o povo entenda o que está acontecendo, porque os grandões não vão querer que a gente faça o que tem que ser feito. Obrigado ao senhor, uma excelente noite e a gente vai acompanhar esse encontro de vocês três aqui no Band News TV. Muito obrigado a todos. Na quinta-feira, portanto, acontece esse debate transmitido aqui no Band News TV com presidenciáveis do Centro Democrático. Vão participar os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes, com quem conversei hoje, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com quem converso amanhã. A mediação será de Luiz Felipe Dávila. Não perca, 6h30 da tarde aqui no Band News TV. Vamos a um rápido intervalo comercial. Lembrando sempre que todos os assuntos do dia passam pelo nosso 2 Minutos Band News, o nosso podcast, que você acompanha em 3 edições diárias. 7 da manhã acordou, está bem informado. 1 da tarde na virada aí do seu dia, bem informado no início da sua noite. 7 da noite, 2 Minutos Band News no ar, nas diferentes plataformas onde você acompanha o seu podcast preferido. Coloca lá. 2 Minutos Band News. Já voltamos. Viver essa beleza.